Convidamos a todos para fecharmos os nossos olhos físicos, buscar ainda mais a sintonia do ambiente, rogando a Jesus, nosso Mestre Maior, que ilumine cada um dos corações aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que essa luz possa iluminar os nossos lares, local de trabalho, os amigos, levando a harmonia necessária para todos os ambientes onde o nosso pensamento for nesse instante. E que nesse instante que estamos nesse salão, sabemos que estamos sendo tratados por companheiros, espíritos superiores, que estão de plantão, que sempre cuidando de cada um, com carinho, com afeto e ternura. Nossa gratidão a cada um desses irmãos. Rogamos ainda a Jesus que ilumine a nossa irmã Elisa, que fará o nosso estudo dessa noite, e que essas bênçãos continuem no coração de cada um hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Boa noite a todos. Eu agradeço a Deus, principalmente por estar aqui com vocês. Assim, não diria que seria uma palestra, mas uma conversa, um estudo, uma reflexão, E eu trouxe nessa noite um tema do Evangelho segundo o Espiritismo e que também está na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, onde fala: não se pode servir a Deus e a Mamon. Então vou ler esse trechinho da Bíblia, e que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. É um trecho pequeno, mas que acredito que todos nós já conhecemos, já lemos em algum momento esse trecho do Evangelho ou da Bíblia, E muitas pessoas, quando leem esse pedacinho, não se pode servir a Deus e a Mamon, muitos ficam imaginando Deus de um lado e como se fosse o demônio do outro lado, Um rivalizando com o outro. Aí ou eu sirvo a Deus aqui ou eu sirvo o demônio ali. Mas a doutrina espírita, ela nos esclarece que Deus é onipresente, é onipotente, é único, é soberanamente justo e bom, É suprema e soberana inteligência, é eterno, é imaterial, é infinitamente perfeito. Tudo isso está no livro de Kardec, a Gênese, que eu indico a leitura, inclusive, Onde Kardec fala da natureza divina, fala das características, como se fosse assim, características de Deus, vamos assim dizer, Como Deus seria. Então, uma das primeiras colocações que Kardec faz é o fato de Deus ser onipresente. E o que é onipresente? Está em toda parte, Está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, se o demônio existisse, Deus estaria no demônio, porque Deus está em toda parte. Não existe lugar em que Deus não esteja. Vocês poderiam dizer: mas tem pessoas, tem espíritos que são verdadeiros demônios, no sentido de serem ignorantes, de estarem assim iludidos, enganados, mas não como se fosse um opositor a Deus, tivesse o mesmo poder que Deus, só que de uma maneira negativa. Isso não existe, porque Deus é soberano, Ele é todo bondade, todo amor, todo poder. Mas existem sim muitos de nós, tanto encarnados como desencarnados, que às vezes nos iludimos, fraquejamos, acabamos, seguindo um caminho não muito recomendável, Que eu poderia, entre aspas, dizer o caminho do mal. Então, isso acontece. Mas então, o que será que simboliza quando ele utiliza essa palavra mamon, Servir. Não dá para servir a dois senhores. A Deus ou a Mamon eu vou servir. Então, o que será que significa Mamon, se não significar um ser chamado demônio?
significa justamente as ilusões da vida, a ignorância, né? Aquilo que os orientais chamam de Maya, que é a ilusão. São muitas as nossas ilusões, são muitos os nossos enganos. Então, um exemplo de ilusão que nós temos, às vezes nós nos iludimos e pensamos que nós somos o nosso corpo físico. Achamos que somos esse corpo. Ficamos até desesperados se algum probleminha acontece com o nosso corpo, ou se parece que vamos perder, né, o corpo físico através da desencarnação. A gente se julga o corpo físico, a gente esquece que na verdade nós somos uma alma, nós somos muito além de um corpo físico. O corpo físico é como uma vestimenta, mas enquanto estamos aqui a gente fica meio que iludido. E muitas outras coisas a gente se ilude de que esse corpo é nosso. Se fosse nosso, ao desencarnar, nós levaríamos ele conosco e não levamos. Então não é nosso, é como se fosse um empréstimo, é como se fosse algo que nós estamos utilizando, mas que um dia vamos ter que abandonar. E assim nós vamos, como que nos iludindo, por exemplo, de que a casa é nossa, né? De que eu posso dizer assim, o meu marido, o meu filho, o meu neto. Então é como se tudo fosse meu e na verdade nada é meu, né? Nós temos até agora o filme, não sei se vocês já assistiram, Ninguém é de Ninguém, que está passando no cinema, né? Porque a gente tem essa ilusão de que somos donos de alguém ou que alguém é nosso. E assim, o dinheiro, né? Até mesmo na casa espírita, às vezes a gente se ilude de que um determinado trabalho é meu e eu sou insubstituível, né? E só eu sei fazer da forma correta, ou de que a casa é minha e tal. E na verdade tudo é passageiro. A gente passa e a gente faz o melhor possível, mas a gente passa, né? Hoje estamos aqui, estamos nessa atividade, amanhã poderemos estar em outra atividade, em outro local, até mesmo sem querer, porque a vida nos conduza para isso, né? Então a gente vai vendo que essas ilusões realmente são enganos e que temos que ter cuidado. E por que fala que ou vou servir a Deus ou a Mamon? Porque se eu ficar apegada somente com as ilusões, correndo atrás de dinheiro, por exemplo, correndo atrás, né, das coisas materiais, dificilmente eu vou ter tempo para Deus, eu vou pensar em Deus, né? E muitas vezes nós precisamos fazer essa autoanálise, essa autorreflexão, de pensar até que ponto podemos ter um equilíbrio, né? Eu também não preciso largar tudo para seguir a Deus, né? Eu não preciso me isolar só em oração e meditação e não fazer mais nada. Eu posso cuidar do meu corpo, sim, porque ele é um instrumento que eu estou utilizando. O Espiritismo nos ensina a ter equilíbrio em todas as coisas, ter discernimento e dar o valor, como Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então estamos aqui, temos nossas atividades, nossas necessidades e vamos cumprir, né? Vamos seguir em frente com as nossas tarefas, com as nossas profissões na matéria também são valiosas. Tem uma importância, um significado. Mas o que é necessário é que nós não nos esqueçamos do principal. E o que é o principal? Qual foi o nosso objetivo, o nosso grande objetivo aqui, ao reencarnarmos, ao estarmos aqui no planeta, né? Nós viemos para cá para quê? Em verdade, nós somos aquele filho pródigo da parábola do Cristo, que vocês também devem conhecer, a parábola em que ele fala, né, do filho pródigo que se afastou, que foi embora, né? Depois acabou voltando e o pai o recebeu de braços abertos. Quando a gente se afasta de Deus, nós somos como aquele filho pródigo. Então, o nosso grande objetivo aqui na Terra é justamente a nossa melhoria íntima, é entrarmos em sintonia com Deus, com Cristo, é evoluirmos. Então nós temos um objetivo que não são
um objetivo grandioso, que não são as ilusões da vida. As ilusões, a gente passa por elas, mas a gente precisa ter a clareza de que são passageiras, né? De que daqui a pouco não tem mais sentido aquilo. Até comentava outro dia que às vezes eu passo por algumas dificuldades, ou vamos dizer que alguém me magoa, eu fico chateada, e eu começo a pensar, vem cá, daqui a 50 anos, isso que eu estou dando tanta importância, vai ter importância daqui a 50 anos? Isso que essa pessoa falou e que está me magoando tanto, ou isso que aconteceu, daqui a 50 anos isso ainda é importante? A maioria das vezes eu concluo, daqui a 50 anos não vou mais nem lembrar disso. Aí eu penso, então para que dar tanta importância agora? É uma coisa que vai passar. Se daqui a 50 anos isso nem vai mais, não vou mais nem lembrar disso, então para que chorar agora tanto por causa disso, né? Para que valorizar tanto? Então a gente tem que ir avaliando a importância que se dá às coisas que nos acontecem, aos momentos que nós vamos vivendo, e até a importância que nós damos ao nosso tempo, porque o tempo é muito, já que a vida é tão passageira, né? Já que tudo passa menos Deus, isso é uma frase de Meimei. Meimei é um espírito, vocês já devem ter ouvido falar. Ela disse, tudo passa menos Deus. Então, já que é assim, vamos valorizar o nosso tempo, porque as coisas daqui da terra são passageiras e vão passar, né? E nós também passamos por aqui e podemos passar tirando proveito, nos reaproximando cada dia mais de Deus, né? Ou sem tirar proveito. Às vezes nós perdemos muito tempo na televisão, no celular, no sofá, sentados, né? Sei lá, fazendo o quê? Mas a gente às vezes se perde nas ilusões da vida. Então é isso que essa parábola vem nos alertar, para nós não nos perdermos de Deus, não nos esquecermos do principal, né? E eu não sei se vocês já viram a história de um homem, ele foi visitar uma obra, né? E tinha 2 pedreiros ali trabalhando naquela obra. E ele resolveu entrevistar os 2, conversar com os 2. Primeiro, ele chegou para o primeiro e falou assim, vem cá, o que é o seu trabalho aqui? O que você faz? E o pedreiro falou para ele, nossa, o meu trabalho é horrível. É um trabalho maçante, cansativo, enjoado. Eu fico pegando um tijolinho, botando uma argamassa, botando um cimento e colocando um tijolo por cima do outro. E é só isso que eu faço. Fico aqui construindo uma parede, né? Um trabalho bem chato e maçante. Tá, mas aí ele foi conversar com um outro pedreiro, né? E falou assim, e você, o que é que você faz aqui? Ele falou assim, eu faço um trabalho muito importante, muito bonito, porque eu estou construindo uma catedral. E quando essa catedral estiver pronta, servirá para muitas pessoas poderem adentrar, orar, falar com Deus. Então eu acredito que seja um trabalho valioso, um trabalho que as pessoas poderão, né, depois se utilizar daquilo em seu benefício. Então vejam que ambos tinham o mesmo trabalho, faziam a mesma coisa, mas um tinha uma visão de saber valorizar aquele trabalho que ele fazia, ele via o todo. E o outro tinha uma visão mais estreita, ele só via aquela coisa ali do dia a dia, né? E achava que era um trabalho maçante e desagradável. Então, os nossos trabalhos aqui na Terra, né? Os nossos deveres, tem até um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo também, cujo título é O Dever. E fala dos nossos deveres, né? Pode ser uma profissão, pode ser um dever com a família, né? Com os familiares, com as pessoas, são deveres assim que têm valor, né? Então, tudo é valioso na Terra, mas a gente precisa saber passar, né? De preferência, sem nos apegarmos tanto quanto nos apegamos a pessoas, a situações. Então, saber
passar, saber fazer com gratidão, com alegria, valorizando aquela oportunidade do aprendizado, né? Valorizando aquilo que de repente está sendo útil para a sociedade, para as outras pessoas. Porém, lembrando que o principal nas nossas vidas é a nossa própria evolução, é o nosso próprio crescimento espiritual. O principal na nossa vida é Deus, é nós nos aproximarmos de Deus, como filhos pródigos, voltarmos para Deus. Então chegar um momento em que nós possamos de repente falar como Cristo falou, que Ele disse: eu e o Pai somos um. Nós estamos distanciados de Deus, então ainda não conseguimos falar isso às vezes, né? Eu e o Pai somos um. Mas o Cristo, Ele já estava em completa sintonia com Deus, sintonizado com Deus, pensando, né, de forma divina, agindo, atuando, fazendo e falando e fazendo tudo de forma em sintonia com Deus, em sintonia com a lei divina. Então nós não podemos perder o nosso foco principal, né, que é esse trabalho interior. Porque nós nos perdemos, até mesmo numa casa espírita, nós podemos nos perder nas atividades, vamos dizer assim, físicas, né? Às vezes eu venho com todo carinho, até, claro que é válido, mas eu faço uma caridade aqui, outra ali, mas tem um trecho de Emmanuel, onde ele fala que a principal caridade é a da própria, com o seu próprio interior, é da autotransformação, é da reforma íntima. Então é necessário ajudar as pessoas, ajudar os outros, fazer um trabalho aqui ou um trabalho ali. É claro, estamos aqui para isso, vamos nos unir, vamos nos ajudar, mas sem esquecer de mim mesma, o meu interior, né? Eu não posso me perder só nas coisas exteriores, e para isso é necessário eu criar tempo para Deus. Por que eu estou falando em criar tempo para Deus? Porque às vezes você pergunta, você ora? Ah, não, já levanto, já tenho que sair correndo, tenho que ir para o trabalho e já estou atrasado e tenho trânsito e engarrafamento, eu tenho que sair correndo, né? E quando volto cansado e não sei o quê. Então a pessoa, se você não tomar cuidado, não observar a si mesmo, você se perde nessas ilusões, uma coisa atrás da outra, né? Tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, tantas dificuldades, tantos problemas, né? Tantas coisas materiais ali nos exigindo. Então, se eu não falasse, não, mas eu tenho isso e aquilo para fazer, mas agora eu vou fazer uma pausa e vou fazer a minha oração. Agora eu vou falar com Deus, ou agora eu vou fazer uma meditaçãozinha aqui, eu vou fazer um silêncio, vou me interiorizar, vou elevar meu pensamento a Deus, né? Se eu não conseguir me predispor a ter tempo para Deus, eu não terei. É a gente que disponibiliza, né, o nosso próprio tempo para as coisas que a gente acha que tem valor, que tem validade, que é importante. Então, essa passagem onde fala para você não ficar servindo só a mamon, só as ilusões da vida, esquecer de Deus, é justamente isso. É como se fosse um lembrete para todos nós. É como se dissesse, olha, não se esqueça do principal, né? Eu até tenho aqui vou comentar aqui com vocês uma história, que é uma lenda, que ele diz o seguinte, que eu acho que é pertinente com esse assunto que nós estamos comentando. É uma lenda que diz que uma mulher pobre, com uma criança no colo, passou diante de uma caverna e escutou uma voz misteriosa que lá de dentro lhe dizia:
Veja, ela passou na porta da caverna e escutou uma voz, como se viesse de dentro da caverna, falando com ela. A voz dizia: entre e apanhe tudo que você desejar, mas não se esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal. A mulher escutou aquela voz, parou ali, falou assim: ai, o que será que tem dentro dessa caverna? Aí já aguçou a curiosidade, né? Se ele estava dizendo que eu posso entrar e pegar tudo que eu quiser ali, então eu vou tentar, vou fazer isso. Aí, o que ela fez? Ela entrou na caverna. E quando ela entrou, ela levou um susto, mas um susto agradável. Ela viu que havia muitas riquezas, joias, pedras preciosas, moedas de ouro, moedas de prata, né? Ali havia uma riqueza, uma fortuna. E ela ficou fascinada pelas joias, pelo ouro, falou: pronto, eu que sou pobre agora fiquei rica, né? E aí ela colocou a criança no chão e começou a juntar. Ela pegou um avental que ela estava usando, né? E levantou assim um avental e tinha um bolso também no avental, e ela começou a colocar no avental e no bolso, colocar aquele ouro, aquelas coisas que ela julgava que eram as mais valiosas possíveis, né? Foi juntando tudo aquilo ali na roupa e tal. Mas aí a voz misteriosa falou novamente com ela. Ela escutou: olha, agora só resta 8 minutos. Você só tem mais 8 minutos. E aí que ela se apressou, né? Para juntar o máximo de riqueza que pudesse ali. Esgotados 8 minutos, a mulher, carregada de ouro e pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou. Porque havia avisado que a porta ia fechar e depois que fechasse, ela não ia poder voltar, né? Desde antes dela entrar na caverna, ela foi avisada. E aí a porta se fechou. E só depois que ela estava lá fora com toda aquela riqueza e a porta se fechou, foi que ela se lembrou que a criança ficou lá dentro. Lembram que ela estava com uma criança, que ela colocou a criança no chão e começou a juntar aquela quantidade de joias e de ouro? A criança ficou dentro da caverna e a porta estava fechada para sempre. Então, a riqueza que ela conseguiu tirar de dentro da caverna, aquela riqueza durou pouco, mas o desespero dela durou muito tempo. O desespero de ter deixado a criança lá dentro, que era o filho dela, né? Então, mesmo às vezes acontece conosco. Nós temos, por exemplo, 80 anos para viver aqui na Terra, é um exemplo, né? Ou 100 anos, 90 anos, não sei. Digamos que temos 80 anos para viver neste mundo. E uma voz nos adverte: não se esqueça do principal. Que voz é essa que nos adverte? É a voz da nossa própria consciência. A nossa consciência nos adverte. Quando nós lemos o Evangelho, quando nós viemos aqui à casa espírita, a gente se lembra: opa, Deus é o principal, né? Então, no fundo, a nossa consciência nos adverte que o principal não são as coisas da matéria, mas ainda assim a gente se ilude e se esquece do principal, né? Então, o principal são os valores espirituais, a vida, as amizades, o amor, né? A bondade que se faz, o crescimento espiritual que se adquire, né? Você vai, a autorrealização, vamos assim dizer, você vai construindo a tua paz, a tua alegria, a tua felicidade, o teu equilíbrio, né? Isso é o principal. Mas às vezes a ganância, a riqueza, os prazeres materiais nos fascinam tanto que o principal vai ficando de lado. E assim nós vamos esgotando o nosso tempo que é tão precioso vai passando rapidamente e nós nos esquecemos, vamos deixando de lado o principal, que são os tesouros da alma que nós deveríamos construir em nós, né? Então,
o resumo de todo esse trecho do Evangelho, desse pequeno trecho que nós lemos, né, dessa passagem da Bíblia, eu acredito que seja esse, que nós jamais nos esqueçamos de que a vida nesse mundo passa breve, né? De que a morte chega inesperadamente. E quando a porta dessa vida se fechar para nós, de nada valerão as lamentações, né? Então não nos esqueçamos do principal. Agora, Deus é tão bondoso que a diferença dessa lenda que eu acabei de contar e da nossa vida é que a mulher não pôde voltar na caverna, né? A porta se fechou para sempre. Mas graças à bondade divina, nós voltaremos através da reencarnação, né? Graças a Deus. Olha como Deus é maravilhoso, né? No caso da lenda que eu contei, ela não poderia mais voltar, mas nós temos a reencarnação, então nós voltamos. Só que também não adianta voltarmos e voltarmos e voltarmos e sempre nos esquecermos do principal. Aí de nada adianta, estaremos perdendo tempo e sofrendo à toa, porque a nossa alegria, a nossa vitória espiritual, só seremos felizes, só estaremos em paz quando conseguirmos estar em sintonia com Deus. E aí temos que ter tempo para Deus, temos que nos lembrar de deixar de lado um pouquinho as ilusões da vida e nos preocuparmos com aquilo que é o principal para nós, que é a realidade divina em nossa vida. Acho que está no nosso horário, né? Então, eu agradeço a vocês, que Jesus nos abençoe e agradeço a paciência de vocês. Convidamos os médiuns para ficarem em volta no salão, para que a gente possa fazer também o passe. Na terça-feira ainda estamos fazendo o passe coletivo, devido a outros trabalhos. Na sexta-feira já estamos fazendo passe individual, mas a recepção, a transmissão de energia é a mesma. Apenas abrir os nossos corações nesse instante, ficarmos receptivos. Vamos pedir a Jesus nesse instante que essas energias que chegam através desses benfeitores sejam energias curadoras, energias de força, de fé e de coragem para os nossos corações. Sintam-se nesse instante assistidos e amparados por essa luz. Sintam a presença do seu mentor amigo, estendendo as mãos sobre sua cabeça, derramando essa nova luz. Lembre também dos lares, cada cômodo, sendo tudo clareado. Lembre também dos familiares, dos amigos que lá se encontram, para que todos possam receber toda essa assistência. Lembramos também dos nossos locais de estudos, local de trabalho, por aqueles companheiros do dia a dia, e vamos nesse instante também vibrar por aqueles que temos maiores dificuldades de convívio, que os irmãos possam levar um abraço fraterno a todos esses corações. Mais uma vez, somos gratos pela oportunidade dessa noite, pelos ensinamentos que recebemos, que possamos continuar essa reflexão, retornar para os nossos lares em segurança e que Jesus continue nos assistindo, nos amparando e nos protegendo sempre. Graças a Deus, que assim seja.